pensa que está fazendo? Vai morrer, Novela miserável. Rico e Lázaro. Resumo completo do capítulo de sexta-feira, 31 Como de ouse janeiro. entrar no quarto do rei a essa hora da noite? Perdão. Guardas! A falsa da Samu Hamat procura Daniel e pede desculpas pelo que aconteceu com as escravas e cínica fala que estava cumprindo ordens da rainha. Daniel fala que a determinação do rei era diferente. A sacerdotisa fala que o rei não gostou nada e até chamou a atenção dela. E fala que às vezes eles são obrigados a agir contra a própria vontade. Daniel fala que não julga e diz que ela não precisa se desculpar. Samu fala que ele está tirando um peso de seu coração e pergunta como está as moças. Daniel fala que elas ficarão bem com a graça de Deus. Ela se oferece para fazer um ritual. Daniel diz que não é necessário. Samu fala que não quis provocar e sabe que ele não aprova as divindades da Babilônia. Daniel fala que respeita as crenças e pede para ela agir da mesma forma em relação ao seu Deus. Provocando, ela fala que mesmo ele não tendo a confiança da rainha Mitis, tem certeza que em breve ele a conquistará. E fala que a rainha ficou muito irritada com o episódio do harém. Daniel fala que era um caso de vida ou morte e fala que vai se explicar com a rainha. A falsa se oferece para ela mesma conversar com a rainha e fala que afinal ele fez aquilo por amor à moça. Sem jeito, Daniel fala que fez por justiça porque ela estava correndo perigo. Mesaque, Sadraque e Abednego conversam. Sadraque fala que não confia na sacerdotisa. Mesaque pede para Sadraque não ficar de tocaia à noite. Abednego fala que o amigo tem razão. Sadraque fala que não pode desistir e diz que vai passar a noite pelos corredores. E diz que dessa vez resolve o mistério. Joana e Ilana contam para a família que Helga está lidando bem com a morte do marido. Rebeca conta que encontrou com Urzabum. Ilana pede para a filha manter a distância do flautista. Ravina fala que não é justo o rapaz pagar pelos erros da mãe. Ilana fala que Shag é suspeita de assassinato. Zadok fala que não há nada comprovado ainda. Ilana não muda de opinião e proíbe Rebeca de falar com o flautista. Em seguida, Abednego pergunta o que a sacerdotisa queria. Daniel fala que ela só queria se desculpar e fala que precisa encontrar um jeito de ajudar Lia e sua prima. Abednego fala que está disposto a se casar com Naomi. Daniel fala que acha precipitado e diz que não é certo ele se casar para tirar a moça dessa situação. Abednego fala que nunca encontrou uma mulher que o entendesse tão bem. O governador pede para o amigo ter mais paciência. Abednego fala que eles podem tentar trazer as duas para servirem no palácio. Daniel fala que não tem a simpatia da rainha Mitis. Abednego sugere que eles falem com a princesa Cassaia. Daniel fala que é uma boa ideia, porém ainda há outro problema. Beroso, e fala que não quis comentar antes para não acusar injustamente, e afirma que teme que seja Beroso o ladrão. Abednego fala que seria espantoso um homem de confiança do rei se revelar desonesto. Daniel fala que já desconfiava dele há anos e diz que o problema é trazer Lia e Naomi para o palácio e elas correrem mais riscos que na obra. No alojamento, Naomi ampara Lia, que está se sentindo muito cansada. Matias pergunta para Ebed quando foi que ele se tornou eunuco, e diz que sente que o interesse dele em Gadize vai um pouco além da amizade. Ebed fala que não vai mentir e revela que eles tiveram um envolvimento quando eram jovens, mas isso é coisa do passado. Matias pede para o eunuco também deixar o interesse e o carinho por Gadize no passado. Neusta se lamenta com Amitis e fala que seu filho precisa se casar. Amitis diz que dará um jeito de resolver o assunto. Inconveniente, Neusta se oferece para ajudar a rainha a resolver a crise conjugal. Amitis se irrita e fala que precisa conversar com Cassaia. Aspenais chega e avisa que o rei jantará na sala do trono sozinho. Amitis fala que todos comerão juntos na sala do trono, e pede para Cassaia chamar os irmãos e diz que eles farão uma reunião em família. Enquanto isso, Fassur fala que na falta de Shaim vai oferecer seu apoio a todos da família. Zack fala que eles não precisam de apoio e diz que todos sabem se cuidar. Fassur discorda, e fala que Zack tem intenção de trazer o mal para dentro da casa. Zack fala que se Fassur falar mais uma palavra ofendendo a Joana, terá o prazer de colocar ele para fora. Helga pede para mudar de assunto e comer em paz. Fassur fala que vai dar uma trégua e diz que a culpa não é de Zack, que está enfeitiçado por forças poderosas. E pede para ele não impedir a colocação do objeto protetor. Zack fala que não vai colocar nada na porta e diz que vai destruir o prato se Fassur não levar ele embora. Zelfa fala que concorda com Zack. Fassur pergunta para Tamir e Samir se os seus conselhos não foram decisivos para eles resolverem aquele probleminha. As gêmeas falam que não entendeu porque o casal não pode sentir prazer na relação. Começa uma discussão.
Helga pede para eles pararem e diz que quem chefia a casa agora é ela e vai ser ela que vai decidir se pendura ou não o prato na porta. Zack fica furioso e fala que eles podem pendurar o prato onde quiser, mas ninguém vai impedir que ele de se casar com a Joana. Em seguida, Matias pede para Gadize falar o que houve entre ela e Ebed no passado. Gadize revela que eles foram noivos. Matias pergunta por que ela escondeu isso dela. E se revolta com a mentira e fala que está se sentindo traído. Durante o jantar na sala do trono, Amites provoca o rei e fala que ele se recusou a receber a princesa de Tiro para atingi-la. E fala que a única vítima dessa história é a senhora Neusta. Evil fala que Joaquim não faz gosto do casamento. Furioso, Nabucodonosor fala que é ele que manda ali e toda a terra é dele e nenhum deles tomará seu lugar ou decidirá assunto do reino pelas suas costas. Na Casa da Lua, Urzabum fala que foi ao palácio pedir ajudar ao governador e fala que está com medo e não quer que nada de mal aconteça à mãe. Shag fala que não há provas contra ela, e afirma que não matou Shaim. Urzabum fala que quando a mãe bebe se transforma em outra pessoa. Shag pede para o filho não duvidar de sua palavra e fala que o álcool não muda seu caráter. Enquanto isso, Nicolau coloca o prato na porta. Zack fala que Rabissares não tinha que ter falado com Asher sobre ele e Joana. Rabissares fala que sua intenção foi ajudar. Fassur dá em cima de Helga. No palácio, durante o jantar, Evil diz que alguém pode estar roubando o palácio. Beroso se engasga ao ouvir a fala do príncipe. E disfarçando fala que roubar o reino é uma temeridade. Nabucodonosor fala que a pena é a morte e pergunta se o filho suspeita de algo. Evil fala que eles devem se preocupar com os adversários. Nebuzaradan fala que a guarda real nunca descansa. Evil fala que os soldados defendem as fronteiras e o que defenderia de um inimigo dentro do palácio. Samu questiona se há um traidor entre eles. Amites fala que os sábios hebreus são propensos à traição. O rei pergunta se por acaso ela esqueceu que Daniel decifrou um sonho dele e o ajuda muito. Evil fala que Daniel é extremamente leal. Nabonido bebe vinho demais e passa vergonha no jantar falando piadas sem graças. Depois do jantar, Amitis pede para o marido não a tratar como uma inimiga e diz que o ama. O rei fala que ela tem se mostrado inoportuna nos últimos dias. Amitis garante que não falará mais contra os hebreus e pede para ele dormir com ela essa noite. Em seguida, Matias chega em casa triste e todos estranham seu comportamento. Enquanto isso, Zack se abre com Zelfa e afirma que Escher está vivo e ele salvou a vida dele na Casa da Lua matando o adversário. Ele pede para Zelfa não contar para ninguém. Ela pergunta como ficará as coisas entre ele e Joana. Zack fala que deixou nas mãos de Asher. Zelfa fala que Zack fez bem e deixar a decisão nas mãos do Asher. Zack fala que é capaz de tudo para fazer Joana feliz. Zelfa diz que é disso que tem medo. No palácio, Nabucodonosor vê um vulto em seu quarto e puxa uma adaga para matar a pessoa. Amites acorda e percebe que é Dalila a costureira do palácio. O rei pergunta como ela ousa entrar no quarto do rei a essa hora da noite. Confusa, a moça fica sem entender ao sair do estado de sonambulismo. E pede perdão. O rei manda os guardas a prenderem. Sadraque encontra Dalila sendo levada pelos guardas e pergunta o que houve. Dalila fala que não sabe como foi parar no quarto rei. Sadraque pede para ele se acalmar e garante que vai ajudar. Enquanto isso, o rei fala que não vai tolerar desatino em seus aposentos. Amites fala que Dalila é uma ótima pessoa e pede para ele ter compaixão. O rei fala que essa doida poderia ter matado ele. Amites fala que deve haver uma explicação e pede para o rei esperar até o dia seguinte para fazer alguma coisa. Ela questiona o que ele fará com ela. Ainda furioso, ele diz que amanhã ela saberá. Sadraque apavorado conta que Dalila foi presa de madrugada por ter entrado no quarto do soberano. Daniel fala que vai esclarecer tudo com o rei. Enquanto isso, a costureira pede piedade ao rei. Amites pergunta por que Dalila estava no quarto real. Dalila fala que não sabe. Chorando fala que não é ladra e ficou tão surpresa quanto eles. Nabucodonosor fala que é inadmissível o que ela fez e deveria condenar ela à morte. Dalila se desespera e fala que não quer morrer. Arioque se encontra com Zack e fala que ia mesmo procurá-lo. Joana diz que fazer pão de mel ajudará a matar as saudades de sua mãe e de Asher. Dalila continua pedindo por piedade. O rei fala que vai se reunir com seus conselheiros para tomar uma decisão. Nebuzaradan fala que tal afronta merece a pena de morte. Dalila continua afirmando que não sabe como foi parar no quarto de rei. Amites pergunta se foi ela que quebrou a estátua de Pazuzu. Dalila garante que não. Samu fala que Dalila pode estar possuída por Lamastu. Beroso fala que ela precisa ser sacrificada. Daniel e Sadraque chegam na sala do trono.
O rei pergunta se eles sabem por que a costureira fez o que fez. Daniel pede para o soberano não fazer mal a Dalila. Sadraque diz que sabe o que pode ter acontecido e diz que em livro tem uma explicação.